Arrependimento posterior na prova da OAB. Você conhece as características, requisitos e consequências desse importante instituto, um dos mais cobrados no exame de ordem de uma forma geral? Nesse vídeo rápido, direto e objetivo, vamos falar um pouquinho do arrependimento posterior e suas consequências, um assunto muito cobrado no exame de ordem, tanto para quem vai fazer a primeira fase e também para aqueles que vão fazer a segunda fase em direito penal. Antes de começar, curte aqui o canal do Estratégia OAB no YouTube, sigam as nossas redes sociais, ativa aquele sininho para ser notificado de vídeos rápidos, diretos e objetivos como esse sobre temas importantes do direito penal. Olá pessoal, eu sou o professor Cristiano Rodrigues e estou de volta mais uma vez com temas importantes do direito penal de forma rápida, direta e objetiva para que você possa acertar questões na sua prova da OAB. Vamos falar do arrependimento posterior, um assunto muito cobrado. Para que a gente possa compreendê-lo, precisamos entender primeiro que ele faz parte de um grupo de temas chamados institutos defensivos do iter criminis. Para a gente recordar, o iter criminis são as 4 etapas de realização do crime doloso, que são essas aqui, ó. A gente tem a cogitação, que é pensar, imaginar e elaborar mentalmente a prática de algo; a preparação ou atos preparatórios, que é se organizar e preparar ali no mundo real o que você vai fazer; depois a execução, que é botar em prática, executar a conduta, praticar o verbo núcleo do tipo penal; e a consumação, que é concluir. Consumar é completar o crime. Muito bem, o arrependimento posterior, ele tem esse nome. E aqui a gente começa com o primeiro macete. Atenção, porque isso é macete para gravar. Arrependimento posterior se chama posterior exatamente porque ele acontece após essas 4 etapas do iter criminis que a gente falou. Ou seja, ele é após a consumação. Mas se a gente fala que o indivíduo se arrependeu, você pode se perguntar, mas se arrependeu como? Na verdade, para você se arrepender de algo que você já produziu, de algo consumado, você precisa reparar o dano, restituir a coisa. Então, é basicamente como se você devolvesse o bem, por exemplo, em sede policial. Ou seja, você pega aquele bem que você consumou com a realização do crime, aquela lesão, por exemplo, no crime patrimonial, aquele objeto do crime que você obteve com a sua prática da conduta, e devolve, repara o dano, restitui a coisa. Se for em valor financeiro, dinheiro, você pode devolver a grana. Então, é uma reparação de dano que acontece após a consumação. Na verdade, o arrependimento posterior vem descrito no artigo 16 do nosso Código Penal, assim, ó, que é reparar o dano, restituir a coisa, para que você receba uma diminuição de pena, desde que você o faça até o recebimento da denúncia que o crime não tenha violência ou grave ameaça. Você pode falar assim, caramba, me confundi todo! Peraí que eu vou parar e vamos organizar as coisas. Você já entendeu que o arrependimento posterior é reparação de dano, restituir a coisa. E para que serve você reparar esse dano? Para que você obtenha uma diminuição de pena, que pode variar de 1/3 a 2/3. Então, no final das contas, a natureza jurídica do arrependimento posterior é essa, uma causa de diminuição de pena. Não, não é essa pena. Vamos fazer de novo. Uma causa de diminuição de pena. Assim, esse aqui, o juiz vai diminuir a sua pena se você reparar o dano ou restituir a coisa. Agora, temos aqui 2 grandes pegadinhas. Ele tá aqui de novo. Sempre as nossas pegadinhas da prova da OAB, que são os requisitos para que você possa, então, defender a aplicação do arrependimento posterior numa questão da sua prova. E aí, 2 requisitos costumam aparecer muito em questão da prova da OAB. Vamos primeiro colocá-los aqui para a gente explicar. 2 requisitos para que você possa aplicar o arrependimento posterior do artigo 16. Então, arrependimento posterior do artigo 16, requisitos. Primeiro, que a reparação do dano aconteça até o recebimento da denúncia. Legal? E segundo, que o crime não tenha violência ou grave ameaça à pessoa. Bacana? Então, vamos lá. Para você poder aplicar o arrependimento posterior, a gente já viu, né? Tem que ter a reparação do dano, restituição da coisa, tudo bem? Só que, primeiro, o momento, então, ó, a questão do tempo. O momento que o arrependimento posterior tem que ser feito é que essa reparação tem que acontecer até o recebimento da denúncia. E aqui tem mais uma pegadinha na nossa prova. Veja, a gente tem aqui recebimento de denúncia. Denúncia é a peça inicial do processo penal, proposta pelo Ministério Público e recebida pelo juiz. Então, não confunda. Recebimento de denúncia não é você ir lá na delegacia, falar que aconteceu o crime, denunciar amplo senso o fato. Denúncia é a peça do processo penal que tem que ser recebida pelo juiz. Então, fique atento, porque até o recebimento da denúncia pelo juiz,
você pode devolver o bem, restituir a coisa para ter a diminuição de... E por fim, fiquem muito, mas muito atentos a isso, porque isso é questão de prova regular na nossa prova. Não é cabível arrependimento posterior em crime com violência ou grave ameaça à pessoa, por exemplo, um roubo, ok? Mesmo que você repare o dano, restitua a coisa, devolva o bem, não cabe arrependimento posterior se na conduta narrada no enunciado tiver uma violência ou uma grave ameaça à pessoa. Por isso, aqui fica uma dica importante. Normalmente, o arrependimento posterior é um instituto aplicado para crimes patrimoniais não violentos, como, por exemplo, o furto, o estelionato, o próprio dano, onde você pode reparar o bem, restituir a coisa num crime sem violência, para então ter a sua diminuição de pena. Tranquilo? Então, este é um instituto voltado para a diminuição da pena quando há a reparação do dano, a restituição da coisa, desde que o crime seja sem violência ou grave ameaça e que essa reparação não aconteça após o processo começar. Leia-se, tem que reparar o dano até o recebimento da denúncia. Maravilha? Então, fiquem muito atentos, porque isso é tema muito recorrente para você fazer sua prova e, buscar a sua carteira da OAB. E agora, se o arrependimento posterior cair na sua prova, você já sabe que, com base no artigo 16 do Código Penal e esses macetes que a gente passou aqui no vídeo, você pode comemorar. Comemore, porque você vai acertar a questão. Isso é ponto certo rumo à sua aprovação. Valeu!